Ok, senhora. General, eu queria começar já com uma pergunta das redes sociais, enquanto a equipe toda se organiza. Essa pergunta foi enviada pelo perfil de Carolina Rocha. A pergunta é a seguinte: recentemente, um membro do Estado Islâmico citou o Brasil em suas ameaças nas redes sociais. O Exército Brasileiro se preocupa com esse tipo de risco, tendo em vista a proximidade das Olimpíadas? Fico encantado com a preocupação dessa moça. Mostra uma conexão muito grande com a realidade do mundo, do que se está vivendo hoje. Nosso país não tem tradição, não tem histórico de ataques terroristas. Mas os Jogos Olímpicos, sim, tem. Várias oportunidades, algum ataque de alguma modalidade ocorreu. E houve um avanço muito grande, recente, até com base nas experiências colhidas nos grandes eventos anteriores, na estruturação da montagem das estruturas, que com relação ao terrorismo são duas vertentes principais. A do antiterrorismo, que é a mais importante, porque depois que o ataque terrorista ocorre, tudo é colocar, às vezes, né, tranca em porta arrombada, vamos dizer assim. E, então, esse antiterrorismo é muito importante. Aí são muito importantes as estruturas de inteligência do país, a atuação integrada de vários órgãos da Agência de Inteligência, como eu disse, da Polícia Federal, da Segurança Pública dos Estados, das Forças Armadas. Temos um setor das Forças Armadas dedicado intensamente ao terrorismo, são principalmente as Forças Especiais. E, então, essa é uma preocupação muito grande que nós estamos. Talvez a maior preocupação, porque das experiências que nós temos, das capacidades que nós desenvolvemos, e da experiência de como se desenrolaram os eventos anteriores, nós temos bastante tranquilidade de que as coisas correrão bem, mas o ato terrorista, principalmente na modalidade que eles tenham ocorrido, né, o tal do lobo solitário. Hoje a tecnologia, em qualquer lugar se compra produtos de mercado e se elabora se fabrica um artefato, uma bomba, algo assim, e o problema é o suicida, porque o suicida, ele altera toda a lógica de repressão, porque toda a lógica de repressão, ela tem um caráter dissuasório. Para o suicida, nada o dissuade. Então, isso nos causa uma preocupação muito grande. Então, estamos realmente preocupados, voltados para isso, e sempre há um componente de surpresa nisso. Sempre algo muito difícil de ser detectado e ser prevenido. Muito obrigado. Alguma pergunta da plateia? A Ana já está com o microfone, o rapaz ali. Primeiramente, boa noite. Meu nome noite. é Felipe Lopes, faço nutrição aqui no Niceub. Antes da minha pergunta, eu gostaria de deixar um abraço especial que meus avós dedicaram ao senhor. O senhor, durante a sua palestra, muito falou sobre a preparação, que é necessário sempre existir a preparação e que o Exército deve estar preparado. Eu gostaria de saber se, neste momento, visto a crise política que nós vivemos, o Exército Brasileiro está preparado ou se prepara para uma possível intervenção e tomar novamente a frente do país. Muito obrigado. Obrigado, meu filho. Parabéns pela sua pergunta. A preparação de forças armadas, da defesa, ela não se improvisa, né? E até meados do século passado, em que prevaleceu a modalidade de guerra chamada guerra industrial, que eram guerras de grandes proporções, duração prolongada, de ocupação de espaços, guerras que se prenunciavam, a crise ia se agravando, e isso estabelecia condições de preparação das forças, e o máximo poder de combate das forças era obtido por intermédio da mobilização. Hoje as guerras são instantâneas, e as ameaças são absolutamente imprevisíveis.
Isso determina que as forças têm que estar permanentemente preparadas para as eventualidades. Tanto que hoje não se faz preparo por hipóteses. Não, eu tenho uma guerra com tal país. Não. A gente faz preparação por capacidades que eu tenho que ter para fazer face a qualquer situação inopinada, vamos dizer assim. Nós vivemos um período prolongado, muito difícil, até o início da década de 2000. Uma estiagem orçamentária, como a gente diz, muito grande. Depois, a justiça já feita no governo Lula, isso passou a melhorar e nos proporcionou o início desses grandes projetos e nós incorporarmos tecnologia nas forças, mas agora levamos um solavanco. O principal efeito para nós dessa crise está no componente econômico e os cortes que nós sofremos esse ano no orçamento são extremamente graves. Em relação a 2014, nós estamos bem menos da metade do orçamento. E num ano que está nos exigindo muito, tanto nos eventos, nos compromissos que já temos, como apresentamos, por exemplo, os Jogos Olímpicos, que nós vamos empregar cerca de 20 mil militares empregados diretamente, isso quer dizer que há mais ou menos 60 mil militares em apoio a quem é empregado. Estamos aí combatendo a Zika, enfim, água no Nordeste e mais as necessidades de emprego imprevisíveis, né, que pode surgir a qualquer momento. Então, isso vai exigir de nós um esforço extremamente intenso para nós não deixarmos de cumprir as missões e é o que a sociedade espera da gente. Parabéns pela sua pergunta, filho. Mais uma pergunta das redes sociais, do perfil E. Moreira. Ele pergunta, general, o seguinte: a indústria bélica nacional já foi competitiva. Há uma percepção de que não há investimento e inovação nacional nessa área. Do ponto de vista estratégico para as Forças Armadas, é melhor desenvolver a indústria bélica ou atualmente é possível ter acesso a todo tipo de tecnologia sem a necessidade e o custo de desenvolvê-los? Na indústria bélica, há o que é chamado de as tecnologias sensíveis, e essas os países não passam. Então, daí é fundamental que nós desenvolvemos um parque industrial de defesa, mas respaldado no desenvolvimento científico e tecnológico próprio. Isso é fundamental. Desde que caiu o Muro de Berlim, iniciou um período que alguns chamamos, aí, até meio de maneira penóstica, de pós-modernismo militar, em que passou a prevalecer uma visão sistêmica da defesa, em dois aspectos. Primeiro, a defesa deixou de ser um assunto exclusivo dos militares, devem participar igualmente da defesa, todos os setores, até porque a defesa é um problema da sociedade e não das Forças Armadas exclusivamente. E segundo, é que a defesa será tão mais forte, o sistema de defesa de um país será tão mais forte, quanto mais intensa for a participação dos outros setores, a participação da área econômica, das empresas, da área de ciência e tecnologia, da área social, da área acadêmica, por exemplo, desenvolvendo, discutindo o pensamento, os fundamentos da defesa, as necessidades da defesa do país. Então, isso deve envolver a toda a sociedade. Um outro entendimento importante, e no nosso país ele é fundamental, é que a sociedade e os homens públicos precisam entender que a defesa ela é um importante indutor do desenvolvimento, não só da economia. A França, por exemplo, estima que 17% da economia da França seja decorrente da participação da defesa. Os Estados Unidos, isso é bem maior, mais do que esse 17%, a Rússia também. O desenvolvimento tecnológico americano, quase todo ele vem da estrutura de defesa. A internet, por exemplo, foi desenvolvido pelo sistema o órgão de pesquisa, desenvolvimento de ciência e tecnologia do Pentágono. Então é importante que se tenha essa compreensão. Chegamos até a 8ª indústria de defesa do mundo. Ela se perdeu porque a defesa depende de um projeto nacional. Toda essa estrutura ela tem que estar respaldada num projeto nacional.
Porque você não consegue exportar material de defesa se as próprias Forças Armadas do país não estiverem utilizando. Essa é a primeira pergunta que um comprador eventual faz. As suas Forças Armadas estão utilizando esse sistema de armas fantástico que o seu país desenvolveu? Não, não estão. Então, não se compra. Muito obrigado. Para a plateia, novamente. Boa noite, general. Boa noite. Meu nome é Adalto e eu estou cursando aqui Direito no seu. Eu tinha algumas perguntas, mas eu vou formular uma mais rápida e talvez mais fácil do senhor. Por favor, responder. Adalto. Eu sei que o senhor já teve um tempo comandando na Floresta Amazônica e tem alguma experiência lá. Eu quero que o senhor me explique assim algum detalhe de como que o país consegue combater com efetividade na floresta e por que alguns países enviam, né, tropas para ser treinadas aqui, enfim, a experiência que o Exército tem. Tá, muito obrigado, Adalto. Nós, há mais ou menos 50 anos atrás, durante os governos militares, quando foi a primeira vez que houve uma política para a Amazônia, os vários projetos relativos à Amazônia, projetos de desenvolvimento e projetos de segurança. Os projetos de desenvolvimento incluíam a criação da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, cujo distrito industrial é importantíssimo, o Plano de Integração Nacional com as grandes rodovias da Amazônia, o Polo Amazônia, criação de polos de desenvolvimento, enfim. E do ponto de vista da defesa, houve uma interiorização da estrutura do Exército na Amazônia. O Comando Militar da Amazônia, por exemplo, era em Belém. Em 1968 ele foi levado para Manaus. Para terem uma ideia, em 1986 o Exército tinha 6 mil integrantes na Amazônia. Hoje nós temos praticamente 30 mil. E para respaldar a nossa atuação na Amazônia, então o Exército tratou de desenvolver uma doutrina de emprego na selva. Foi criado o Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus, temos aqui um ex-comandante, o general da reserva Peré. Foi criado esse centro, foi um gerador de conhecimento, de doutrina, de técnicas, de táticas, e ele acabou se tornando uma referência internacional. Hoje é enorme a quantidade de tropas de fora que pedem para se adestrar aqui, países que não têm selva, por exemplo, mas pedem para se adestrar porque eventualmente pode ter que ser empregado em força de paz na África, por exemplo, né? Ou na Ásia. E a quantidade enorme de oficiais e sargentos, enfim, militares que vêm para realizar os cursos, se adestrar aqui entre nós. Então, esse é realmente um grande ponto forte que nós temos, o Centro de Instrução de Guerra na Selva em Manaus. Obrigado. Mais uma pergunta. Sim, para concluir. Nós temos um outro ponto forte, que é o índio. E não necessariamente o índio aldeado, mas o caboclo, o pessoal, o soldado da Amazônia, ele tem uma capacidade de adaptação fantástica, ele é um guerreiro de selva natural. Não é? E até curioso, determinadas áreas que os soldados são de origem indígena, se você entra na selva, você olha para trás, você vê os soldados permanentemente mastigando. Você não sabe de onde eles permanentemente estão colhendo coisas para mastigar, para comer, eles tiram os recursos. A selva é um manancial enorme para eles. A gente, gaúchão, né, chega lá, passa fome, emagrece, enfim. E o soldado, ele tira de letra aquilo lá. Obrigado. Mais uma pergunta da plateia. Boa noite a todos. Boa noite, senhor General Vilas Boas. Eu tenho uma pergunta difícil. No caso do Wikileaks... Só um pouquinho. Você conhece a história do motorista do Einstein? Conhece? Não. O Einstein fazia muitas palestras. E aí o motorista o levava, né? E um dia o motorista, ele estava indo para uma palestra, o motorista disse: olha, seu Einstein, eu já assisti tanta palestra sua, estou cansado, e eu sou capaz de fazer a sua palestra. Aí o Einstein disse: tá bem, então hoje você vai fazer a minha palestra. Pegou o boné do motorista e sentou lá atrás. E o motorista realmente fez a palestra exatamente como o Einstein fazia.
Só que aí teve o debate. Uma pergunta difícil, uma sua. Levanta um físico, aqueles com os cabelos, né, escabelados, faz uma pergunta sobre física quântica, teoria da relatividade. Aí o motorista disse, olha, essa sua pergunta é tão elementar que eu vou pedir o meu motorista lá atrás para responder. Então, eventualmente, eu posso... Se a pergunta é difícil, eu vou pedir para algum motorista meu fazer aqui a resposta. Por favor. No caso do Wikileaks, houve um documento que, teoricamente, foi enviado ao senhor Fernando Henrique Cardoso, no qual o governo dos Estados Unidos avisava de um acordo secreto, dentre vários que se supõe existem, no qual não é permitido que o Brasil tenha satélites, nem tecnologias muito avançadas. E quando houve a explosão em Alcântara, houve esse aviso anteriormente que não seria possível, de que eles enviariam, sei lá, aquela tropa delta deles lá e etc. E mais recentemente, na Operação Zelotes, ficou provado, né, o que todo mundo já sabe, que na nossa cleptocracia a produção legal da ilegalidade acontece e que leis são compradas. É possível. Gostaria de saber se esses crimes de traição contra a pátria, considerando que a Agência Brasileira de Inteligência tem os seus quadros formados majoritariamente pelo Exército Brasileiro, e apesar de não poder soltar as informações, distribuí-las, possui as informações confidenciais, se há algo que pode ser feito, ou se realmente as Forças Armadas devem ficar separadas dessa área política do civil. Muito obrigado. Acho que vou precisar de um motorista do Einstein mesmo para responder a sua pergunta. Vamos tentar definir algumas áreas. O Brasil é signatário de vários tratados internacionais. E o Brasil sempre teve uma posição de muito respeito à soberania, integridade e não ingerência em assuntos internos de outros países e assim por diante. Por falta de uma visão de Estado de longo prazo, o Brasil acabou voluntariamente aderindo e assinando determinados acordos que estabelecem restrições para nós, sem que houvesse contrapartida. Então, assinamos um tratado de não proliferação nuclear que nos mobilizou completamente. Assinamos um tratado de... Eu não me lembro o nome técnico do tratado, algum de vocês pode me ajudar, de mísseis, em relação a mísseis, não é? Então, veja bem, nós voluntariamente assinamos um tratado que limita o alcance dos nossos mísseis foguetes a 300 quilômetros. Ora, esse deve ser um alcance bastante adequado para a Suíça, por exemplo. Agora, um país que tem 4.000 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste, assinamos documentos, por exemplo, de direitos humanos dos povos indígenas, que estabelecem enormes restrições para a atuação de órgãos de Estado dentro das terras indígenas. Um país como o nosso. Enfim, então essa é uma visão, é algo que nós precisamos recuperar na nossa política externa e na política de Estado do país efetivamente. Do ponto de vista de espionagem, os Estados Unidos estão num patamar tecnológico tão elevado que praticamente não se tem defesa para que o que eles... Enfim, eles sofrem de um problema, é que a quantidade de informações que eles reúnem é tão grande que eles não têm capacidade de processar para usar concretamente, objetivamente, aquilo. E muitas vezes foge ao controle. Então, nós tivemos esse vazamento do Wikileaks, por exemplo, que é absolutamente surpreendente. Então, com relação a isso, é o que a gente vive no nosso país. Quer dizer, nesse aspecto, tecnologia é fundamental. Por isso, estamos pesquisando muito, investindo muito em defesa cibernética. Por exemplo, é um setor que está a cargo do Exército e tem recebido a nossa prioridade. Eu estou com a sensação que eu estou te enrolando um pouco, entendeu? Mas eu não sei se eu satisfiz a tua pergunta. Mais ou menos. Antes de passar... Estou a tuas ordens, depois podemos conversar mais, tá? Antes de passar para outra pergunta da plateia, mais uma das redes sociais, uma pergunta enviada pelo perfil Gabriel Carvalho. Como está o aparelhamento da Força Terrestre comparativamente aos exércitos da América Latina?
nós, de 10 anos para cá, eu vou falar pelo Exército, nós fizemos um aparelhamento horizontal, vamos dizer assim, de coisas básicas. Então, hoje, por exemplo, não nos faltam viaturas. Quando eu falo viatura, estou falando de caminhões, jipes, coisas desse tipo. Então, estamos com uma boa capacidade para o desenvolvimento de atividades básicas necessárias no dia a dia. Agora, setores de ponta, nós estamos ainda deficientes e, eventualmente, um ou outro país tem superioridades em relação a nós. Então, por exemplo, aí eu disse que ia falar sobre o Exército, mas eu vou falar de Força Aérea. A Venezuela tem uma Força Aérea superior a nós. A Colômbia tem uma aviação de helicópteros muito superior a nós. O Chile tem tanques, uma estrutura de tanques superior a nós. Enfim, mas são coisas pontuais. De uma maneira geral, nós estamos num patamar acima de todos os países. Perfeito. Ok? Plateia. Boa noite, meu nome é Carlos Napoleão. Teu nome? Carlos Napoleão. Carlos Napoleão. Estudante de Relações Internacionais. Estudante de quê, Carlos? Relações Internacionais. Queria fazer uma pergunta relacionada aos problemas de Mariana e também ao Forte Príncipe da Beira. Vou falar um pouco mais alto aqui. Eu queria fazer uma pergunta sobre as questões de Mariana e sobre o Forte Príncipe da Beira. Eu queria saber se vocês podem opinar sobre o sigilo que a Marinha decretou sobre o arquivo de Mariana, sobre os arquivos que eles têm, e também sobre se o Exército, junto com o governo militar, tem alguma pretensão de preservar ou tombar, alguma coisa assim, o Forte Príncipe da Beira, em Rondônia. Tá bem, vamos tratar primeiro Mariana. A Marinha não decretou sigilo em relação a isso. Tá? Esse é um problema que está correndo no âmbito agora do judiciário. As questões estão no âmbito do judiciário e a Marinha não tomou nenhuma medida relativa a isso. Com relação ao Forte Príncipe da Beira. O Forte Príncipe da Beira, por coincidência, abriga uma unidade do Exército, que nós chamamos de Pelotão Especial de Fronteira. Nós temos 28 dessas unidades espalhadas ao longo da fronteira toda. São unidades pequenas, como eu disse, com 66 integrantes, que vão com as famílias, gente jovem, como vocês, que estão lá sem nenhuma vantagem material, movidos somente pelo dom de servir, pelo amor ao país e a dedicação ao Exército. E eles marcam, eles definem, eles cumprem a função básica da soberania, da defesa, que é delimitar o espaço da soberania nacional. Existe um pelotão de fronteira lá em cima, na cabeça do cachorro, um lugar chamado São Joaquim, onde há os índios curipacos. O Exército construiu um pelotão lá em 1986. Até 86, os índios ali, residentes, achavam que eram colombianos. Falavam espanhol, tinham carteira de identidade colombiana, porque a cidade mais próxima era uma cidade colombiana, onde eles tinham que ir a um médico ou fazer alguma compra, eles iam lá. Então, vejo, só a partir de 86 que eles criaram a consciência de que eram brasileiros. E até hoje, alguns índios falam com sotaque castelhano. Então, nós temos 28 desses pelotões, o Forte Príncipe da Beira é um deles. Agora, o forte, ele é subordinado a um batalhão, esse batalhão é subordinado a uma brigada, e essa brigada está no contexto de um comando militar de área. Então, é um sistema de defesa voltado para aquela área do território. Obrigado. Mais uma pergunta da plateia. Boa noite, general. Boa noite. Coronel Paulo Sérgio da Reserva. Eu sou aluno do 5º semestre de Engenharia Civil aqui no CEUB. Que beleza, Paulo. General, nós vimos na mídia a preocupação com os imigrantes que vão para a Europa. Qual é a atuação do Exército quanto à imigração dos haitianos aqui para o Brasil? Ora, não nos cabe atuar nessa área. Isso é um problema de outros órgãos do governo.
Eu digo se lá no Haiti tem, já que é um órgão representante do Brasil, algum trabalho que o senhor mostrou trabalho de engenharia, né, trabalho de missão de paz. Se tem algum trabalho, se tem alguém das missões de paz fazendo algum trabalho para que eles fiquem lá, não venham para cá. Ok, obrigado, Paulo. É bem pertinente a sua pergunta. Bom, do ponto de vista de imigração, cabe a nossa embaixada, o consulado, fazer a triagem e verificar isso. Nós não temos essa atribuição. Aqui, essa pergunta enseja, nós abordamos um aspecto interessante. Eu fiz referência, por exemplo, à favela da Maré, onde nós ficamos durante 14 meses, e quando saímos, a situação não havia se alterado. Muitas vezes nem o lixo era retirado. Ou seja, hoje, há que se entender para que se emprega a força militar numa determinada situação. Principalmente nos conflitos entre a população. A vitória, a decisão, a definição, ela não é obtida pelo emprego da força militar pura. A força militar, ela tem por finalidade apenas criar condições de estabilidade e segurança para que os outros setores venham a atuar com capacidade de modificar aquela realidade. A própria polícia deveria estar atuando aí, né? Então, para melhorar a estrutura econômica, a estrutura social, oferecimento de alternativas para a população, para a juventude, melhorar a parte estética, enfim. Infelizmente, isso não acontece. Vamos empregar o Exército. E imagino que com isso o problema estará solucionado. Isso acontece aqui, aconteceu na Maré e no Alemão, e acontece também no Haiti. Então, nós estamos lá há 12 anos, a situação melhorou, mas não a ponto de ter criado condições para que a sociedade haitiana, o povo, enfim, tome a seu cargo o prosseguir na sua vida. É isso que nós vivemos, isso que acontece. Obrigado. Mais uma pergunta até curiosa aqui das redes sociais, do perfil Luiz Magnani. Ele cumprimenta o general, parabeniza a iniciativa do Uniceub, mas ele diz assim, pergunta ao senhor general se o serviço militar voluntário não deveria ser extensivo a pessoas de ambos os sexos de boa saúde, mesmo após os 50 anos, época em que o cidadão e a cidadã têm o melhor a dar ao país em experiência e conhecimento. Luiz Magnani, muito obrigado, Luiz. O serviço militar é obrigatório realmente ele foi criado no início do século passado, a grande epopeia do Olavo Bilac, mas ele passou a prevalecer mesmo, o caráter obrigatório, depois da Segunda Guerra Mundial. E nós vivemos, quase todos os países do mundo mudaram o serviço militar, deixou de ser obrigatório para ser voluntário. Todos os militares de todos os países com quem eu conversei, se eles pudessem, voltariam atrás. Porque todos têm problemas para preencher as suas necessidades. Até mesmo os Estados Unidos. Tanto que os Estados Unidos aceitam voluntários de qualquer parte do mundo para entrar nas Forças Armadas. Espanha vive um problema seríssimo. Todos os países. O Chile vive, a Argentina, todos. Nós mantivemos o serviço militar obrigatório. Houve um período que houve até uma resistência grande, campanhas para acabar com o serviço militar obrigatório. E, na verdade, nós vivemos uma situação confortável. Anualmente, entram na idade de serviço militar 1.800.000 jovens. E nós incorporamos 80 mil apenas. Então, veja que dentro desse universo de conscritos, nós até podemos usar algum critério de voluntariedade. Enfim, voluntários, a gente prefere os voluntários, né, desde que atinjam determinados parâmetros, para incorporar. Com relação ao serviço militar de mulheres, há um projeto de lei tramitando de iniciativa da senadora Vanessa Graziotin, que nós demos o parecer favorável, para que as mulheres passem a participar do serviço militar, não em caráter obrigatório, voluntário, e traria vantagem para nós, porque alguns setores seria interessante nós termos mulheres. Por exemplo,
contingente dos hospitais militares, contingente de escolas, dos colégios militares, por exemplo. Então, isso está em tramitação no Congresso, enfim, toda aquela sistemática do Congresso, mas eu acredito que no futuro, não muito longo, nós vamos ter. Neste ano, aliás, a propósito, emblematicamente, no próximo ano as mulheres fazem concurso este ano, no próximo ano estarão ingressando na Academia Militar das Agulhas Negras também. Você está convidada, a moça. Não você, Cida, a moça atrás de você. Viu? Obrigado. General, uma última pergunta das redes sociais e as considerações finais da mesa. Ninguém vai perguntar nada da situação que nós estamos vivendo nesse momento? Alô? Sim. Levantaram? Vamos lá, alguma pergunta? Queria que houvesse alguma pergunta nesse sentido, porque eu sei que essa é uma demanda, assim, em geral. Só um minutinho aqui, por gentileza. Nós tivemos aqui, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, a presença do ministro Joaquim Barbosa nesse mesmo auditório. E aconteceu uma coisa assim, muito interessante, né? E que, desde então, isso aí se estabeleceu, mas acho que há mais de 20 anos que eu faço parte de mesas, bancas, etc. E eu já ia entrar nesse assunto, ministro, comandante, porque numa plateia de estudantes tem que ter sempre aquela pergunta que não quer calar. Aquilo que todo mundo tem vontade de falar, mas que tem que ter, faz parte da vida estudantil essa inquietação. E no caso do ministro Barbosa, a pergunta que não quis calar, ele até usou esse termo também, foi sobre a sua eventual candidatura à presidência da República. Então, nós estamos aguardando aqui, eu acho que o comandante ontem, quando conversamos sobre a palestra, ele veio com essa expectativa. Nós não vamos frustrar o nosso palestrante. Vamos fazer a pergunta que não quer calar, vamos levantar a mão e vamos fazer a pergunta que não quer calar. Vocês estão muito comportados, eu estou achando. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, filho. Eu sou aspirante oficial da reserva, formado na turma 2015 do NPOR do BGP, 70 anos de vitória da FEB. Senhor general, eu gostaria de saber do senhor, pela essa crise econômica que estamos vivendo. No meu próprio ano de formação, a gente teve que lidar com certo corte de gastos, tanto no batalhão como em algumas atividades que vivemos. Então, eu quero saber em que esses cortes de gastos, tanto na nossa força, o que ele vai acarretar na sociedade e se há algum prejuízo muito grande na nossa força bélica, visto que estamos agora com o desenvolvimento e implemento agora do EA2 nas nossas tropas, do blindado Guarani, do Gripen, né? E entre outros investimentos. O que isso acarreta na sociedade e nas tropas do Exército, essa crise econômica? Como é teu nome, filho? Augustus. Aspirante Augusto. Obrigado. As restrições orçamentárias nos afetam em dois aspectos diferentes. Primeiro, nos projetos, que é investimento, eu me referi aos 7 principais, há muitos outros. E segundo, no funcionamento, no dia a dia. Não é? Se fosse aqui na universidade, seriam nos projetos de investimento, de novas dependências, né, novos equipamentos, enfim, e o outro no funcionamento do dia a dia aqui das salas de aula e assim por diante. No que diz respeito aos projetos, todos foram afetados. Estamos realizando um esforço enorme junto às empresas para que elas não interrompam a produção. Porque se uma empresa descontinua um projeto, isso é um prejuízo enorme, perdas irrecuperáveis, você perde capacitação, você perde tecnologia, né, o capital intelectual da empresa, enfim, é muito grande.
e acaba depois, para recuperar, extremamente penoso e encarece todos os projetos. Estamos negociando com as empresas e, ao mesmo tempo, junto ao governo, tentando alavancar mais um recurso para que elas tenham oxigênio e não parem. Do ponto de vista do funcionamento, nós temos para continuar funcionando bem, razoavelmente, até o final do ano, com muito sacrifício, para não interromper o nosso dia a dia e nós não voltarmos, você não viveu isso, houve um período que se tinha que trabalhar meio expediente, por exemplo, porque não tinha comida para dar para o soldado, não tinha dinheiro para pagar a luz, energia, água e assim por diante. Isso é terrível, isso desmerece, isso deslegitima uma instituição que, para economizar, tem que não trabalhar. Então, estamos fazendo um esforço muito grande para não retornar a esse tempo. E as coisas estão equacionadas para nós chegarmos até o final do ano, razoavelmente bem. Nos preocupa vai ser o prolongamento das dificuldades econômicas, aí sim. Aí vamos ter que tomar algumas decisões de caráter mais drásticos, né, de cortar estruturas, enfim. Ok? Obrigado, filho. Boa noite, general. Eu sou o João Vitor, eu curso administração aqui e trabalho na área de eventos. E sobre uma atualidade, que acho que quinta-feira passada teve um boato da mídia, não sei se é boato, não sei se é verdade, que a presidente cogitou decretar o estado de defesa. Qual seria a resposta do Exército em meio a esse decreto? Se iria ser acatado, se iria ter alguma discussão? Ou é mais ou menos essa pergunta, sobre o estado de defesa que poderia ser decretado. Ok. O que houve realmente? No Congresso, alguns deputados falaram nesse assunto. Inclusive procuraram os nossos assessores parlamentares para consultar como seria interpretado. Que nós tenhamos notícia de parte da presidente, não houve essa iniciativa. O próprio ministro da Defesa conversou com ela e disse, absolutamente. E realmente seria uma situação preocupante, porque é mais difícil de ser implementada, porque o Estado de Defesa ela tem que ouvir o Conselho da República, o Conselho Nacional de Defesa, tem que submeter ao Senado, ao Congresso, e dificilmente ela conseguiria implementar isso, mas realmente cria uma situação extrema, não é? Porque impediria manifestações, eventualmente ensejaria que o Exército fosse empregado, né, no caso das forças de segurança pública não terem capacidade de fazê-lo, mas realmente, do que nós apuramos, não houve intenção do governo de fazê-lo. Uma outra pergunta, general, nas redes, do perfil Antônio Augusto Teixeira, ele diz... Deixa aquela moça fazer lá, nenhuma menina fez pergunta ainda. Tá bom. Desculpa, te interrompi. Como é que se sentem os militares hoje, tendo que respeitar uma hierarquia, muitas vezes composta de autoridades que já foram presas pelo próprio Exército e que até possuem ficha criminal? Repete, por favor, eu acho que eu perdi alguma coisa. Como se sentem os militares hoje, tendo que respeitar uma hierarquia composta de autoridades que já foram, inclusive, presas pelo próprio Exército e possuem até ficha criminal? Não há nenhuma dificuldade. Não há nenhuma dificuldade. As pessoas... primeiro que a hierarquia existe dentro das Forças Armadas. Não há hierarquia fora. Né? Nós, eventualmente, estamos subordinados a determinados homens públicos, né? Pessoas que militam na política, ocupam cargos na estrutura da administração federal, enfim.
E essas questões, nós temos que ter um entendimento baseado no que a legislação estabelece. O Exército é um órgão de Estado. Não nos cabe fazer julgamento sobre o passado, as intenções, enfim, de cada pessoa que está exercendo um órgão público. Até porque ela está legitimada. Os que são eleitos foram legitimados pela eleição. E os que, não tendo sido eleitos, foram designados para um cargo público, isso também estabelece um processo de legitimidade. Então, não nos cabe discutir absolutamente. Imagina, se em relação a cada homem público que eu tenha algum enfim, questionamento, nós fôssemos estabelecer fôssemos questionar, imagina, não seria. Tá? Então, absolutamente, isso é algo que não nos aflige, não nos afeta. Perfeito. A moça lá atrás. Boa noite, general. Meu nome é Hannah Lampert. Qual é o nome, filha? Hannah Lampert. Hannah Lampert. Sim, eu curso psicologia. E a minha pergunta não é sobre política, desculpa, estou frustrando. Mas eu queria saber, meio retornando à primeira pergunta que a gente teve sobre o ataque, possível ataque do Estado Islâmico. Muitos países do mundo têm tropas americanas, bases americanas, e o Brasil não tem. Pelo que eu saiba, não existe base americana aqui. E a gente sabe que o exército americano é muito empenhado a querer ajudar e salvar, meio que salvar assim, os outros países desses ataques terroristas. E eu gostaria de saber se o senhor acha necessário, caso haja esse ataque, entrada de bases americanas e tropas americanas aqui para ajudar. Se você acha que recursos econômicos ou de efetivo do Exército Brasileiro não são suficientes. Obrigado, filha. Com relação a isso, nós não temos bases americanas no Brasil. Na América do Sul, a base americana, há uma presença na Colômbia e algum outro, mas nada assim de muito relevante. Mas existe sim uma cooperação muito grande. Assim como vários países do mundo enviam militares para se adestrar conosco na parte, por exemplo, da guerra na selva, nas operações de selva, como eu me referi, nós também usamos a cooperação de outros países para que o nosso pessoal se prepare, se aprenda e se adestre em áreas fundamentais em que nós não temos o domínio da tecnologia ou que aquele país está mais avançado por ter desenvolvido sistemas melhores, né, melhor elaborados com relação àquilo. Essa área que você se referiu, especificamente, sim, nós contamos com a cooperação não só dos Estados Unidos, mas de outros países também. Há um intenso intercâmbio, porque isso é um interesse geral. Agora, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, estarão aqui as delegações dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, e são países que têm sido tradicionalmente afligidos por ataques terroristas. Então, eles têm interesse também que haja esse intercâmbio, e nós temos usado, tanto do ponto de vista da inteligência, como também do ponto de vista da preparação do nosso pessoal para atuar em face de um ataque terrorista. Obrigado, filha. Boa noite. Meu nome é Giovana, eu curso Relações Internacionais e Direito aqui no CEUB. Tá aqui. E eu queria saber, porque a minha primeira opção, quando eu saí do ensino médio, foi ser fuzileira. E o Exército não aceita mulheres nesse grupo de fuzileiras. E partindo pelo princípio agora que nós estamos vivendo do impeachment da Dilma Rousseff, pelo crime de responsabilidade do Miguel Pascoal, crime esse que nós podemos perceber também que foram cometidos em outros governos, seria também uma visão que o governo militar mostra
pelo todo o seu processo, que a maioria líderes homens, seria uma visão da incapacidade da liderança feminina? Não, nós não reconhecemos absolutamente incapacidade de liderança feminina, até porque alguns setores do Exército nós já temos mulheres, algumas comandando, já mulheres comandando, algumas a caminho de se tornarem generais. Então, absolutamente isso não acontece. Isso ocorre hoje em áreas técnicas, área da saúde e as áreas específicas, como, por exemplo, a área do quadro complementar, como chamamos, técnicos de pessoal da área de informática, área do magistério, área de direito, contabilidade, administração, comunicação social, diplomática, enfim. Então, todos têm oportunidade de ingressarem no Exército, faz um concurso, um curso de 1 ano na escola em Salvador, e vão ser militares. Na área operacional, as meninas que vão entrar no próximo ano vão se dirigir para a área logística apenas. Ainda não teremos meninas na parte de combate, vamos dizer assim, né? A Força Aérea abriu para pilotos, a Marinha já também já tem, mas, enfim, está convidado, tá bem? General, mais quantas perguntas, só para a gente respeitar o seu tempo? O tempo é de vocês. Tá bom. Tá, eu estou à disposição. Uma consideração da mesa. Muito bem. A mesa vai fazer uma das perguntas que não quer calar. Sem querer usurpar o direito de vocês continuarem depois e fazer, porque é o que a gente espera. Como é que o senhor, particularmente, a sua visão, analisa a conjuntura atual? Eu acredito que, na época da intervenção militar, em 1964, ela foi detonada não apenas por vontade própria do Exército, por um sentimento próprio do Exército, mas ela foi instada por um grupo da classe política, um determinado grupo da classe política que também se apoiou, instigou o Exército a fazer, as Forças Armadas a fazer a intervenção. Não creio que seja possível ou cabível uma intervenção militar, mas o que o Exército pensa a respeito dessa conjuntura? Como é que ele pode se pronunciar ou se posicionar nessa tarefa difícil que é pacificar o país? Talvez um novo Caxias aí que venha a intervir na intenção de pacificar o país. Não é interessante para o país um confronto eterno, né? Como que se pronuncia, ou que pelo menos os mais afoitos aí se posicionam. Mas o que o Exército em si, quais são as conversas de caserna, o que rola nos corredores? Obrigado, professor. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país do mundo que mais cresceu. Pega ali Getúlio Vargas, né? Juscelino, os governos militares. Nas décadas de 70, 80, nós cometemos um erro. Nós permitimos que a linha de fratura da Guerra Fria, linha de confrontação, passasse dentro da sociedade brasileira e nos dividisse. E o Brasil, que era um país que vinha com um forte sentido de projeto, uma ideologia de desenvolvimento, o Brasil perdeu a coesão.
perdeu esse sentido de projeto e está sem um rumo, uma direção. Nosso país está meio à deriva. Foram vários os fatores que contribuíram para que isso acontecesse, mas a verdade é que nos dividimos. Eu conversava isso com o ministro da Defesa, que é do Partido Comunista do Brasil, e hoje trabalhamos juntos, absolutamente identificados, e temos como convergência os interesses nacionais. E nos demos conta, imagino, ficou o ministro que era, né, ele para um lado e eu para o outro. Eram quase inimigos, ou éramos inimigos, nos considerávamos inimigos. Então vejo que erro que nós cometemos. Nos falta esse sentido de projeto. Até porque nós precisamos recuperar isso, porque nós não estamos livres de acontecer uma outra Guerra Fria que venha nos dividir novamente. Não nos mesmos parâmetros, não nos mesmos fundamentos ideológicos. Mas, vou citar um exemplo. Quando a Nicarágua anunciou que ia construir um outro canal com apoio da China, houve uma enorme movimentação ambientalista no sentido de que um novo canal ia trazer problemas ambientais. O foco, né, o centro de poder que orienta esse tipo de coisa, vem da onde? Vem de países que seriam eventualmente prejudicados pela construção do canal. Então, não tenho dúvida que nós podemos sofrer também algo, um processo semelhante que venha nos dividir novamente. Por isso, temos que recuperar a coesão nacional, esse sentido de projeto, colocar o interesse do país, da nação, acima de todas essas querelas que dominam o nosso dia a dia hoje. Com relação a 1964, comparar com a data de hoje, houve duas diferenças básicas em 64. Primeiro, era período de Guerra Fria, posições extremadas ideologizadas. Segundo, que em 1964 o país não contava com instituições amadurecidas, com seus espaços, limites de atuação definidos e cumprindo adequadamente os seus papéis. Então, hoje, a grande diferença está aí. O nosso país, ele tem instituições amadurecidas. O Brasil é um país já sofisticado, com sistemas de pesos e contrapesos, que dispensa a sociedade de ser tutelada. A partir daí, as Forças Armadas entendem dois aspectos fundamentais que orientam a nossa atuação. Primeiro, é a da legalidade. Todo e qualquer emprego das Forças Armadas estará absolutamente condicionado pelos os dispositivos legais, desde a Constituição, passando pelas leis complementares e assim por diante. E se formos empregados, isso se dará sempre por iniciativa de um dos poderes, conforme vimos na redação do artigo 142 da Constituição. Força Armada não existe para fiscalizar governo, muito menos para derrubar governo. E o segundo fundamento nosso é de que nós temos como obrigação contribuir para a estabilidade, condição extremamente necessária para que as instituições continuem trabalhando em condições ideais e, em nome da sociedade, encontrem os caminhos para superar essa crise toda que estamos vendo. Nós vimos essa semana, foi uma semana extremamente preocupante, enfim, uma série de medidas preventivas foram adotadas por nós e vimos que as coisas transcorreram naturalmente. Os embates na área política, na área judiciária têm sido extremamente acirrados, mas as instituições estão funcionando. E é interessante que eu recebi aqui a visita de um comandante do Exército argentino, que convidei, veio participar das comemorações do Dia do Exército hoje, e ele falava extremamente animado, né, e admirado como as instituições no Brasil funcionam. Impensável lá para eles era, um tempo atrás, que um presidente de Câmara, alguém viesse a ser
né, um processo de impeachment com o presidente, coisa desse tipo. Então, esse é o fundamento que nós seguimos e estamos seguros de que a sociedade tem todas as condições de superar essa crise. A crise é de natureza política, de natureza econômica e natureza ética. E aqui entra um outro problema que está afligindo com profundidade a nossa sociedade. Nós vivemos impregnados desse pensamento politicamente correto, uma ditadura do relativismo, e todos os parâmetros estão se esgarçando, se relativizando para menos, para baixo. E nós estamos perdendo todas as referências. Então, nos degradamos nos parâmetros éticos, os parâmetros de eficiência, por exemplo, tudo se aceita, né? Os parâmetros estéticos, nosso país está feio, enfim. E me preocupa é que nas discussões que se vê em busca dos caminhos para superar a crise, eu vejo que essas discussões não têm profundidade. Elas ficam no limite, no nível só da questão econômica. E econômica financeira, né, de política financeira. Se sobe juro, desce juro, taxa de câmbio, enfim, coisas desse tipo. Eu me preocupa que coisas mais profundas, os alicerces do nosso país, não estão sendo consideradas. Muito obrigado, professor, pela sua pergunta. Vamos à pergunta da plateia. Boa noite, senhor general. Meu nome é Roberto Langes Benzecri Júnior. Eu sou estudante de Relações Internacionais aqui no CEUB. Está onde? Aqui, senhor. Ah, sim. Bem, eu sou filho de 2 militares da Força Aérea e eu estudei minha vida em colégio militar. E toda vez que eu apresentava esses fatos às pessoas normais, entre aspas, elas sempre olhavam para mim com um olhar meio curvado, sabe? De, ah, meu Deus, ele é militar, ele deve ser ditatorial, ele deve ser isso, ele deve ser aquilo. E eu queria saber o que o senhor acha de pessoas que olham hoje em dia para os militares de hoje como pessoas horríveis, pessoas que não deveriam ser respeitadas, pessoas que estão aqui para nos fazer mal. Em contraposição, por exemplo, aos militares dos Estados Unidos, que são super respeitados, e como eu acho que deveria ser aqui no Brasil. Queria saber o que o senhor acha que poderia ser feito para que a gente pudesse olhar para os senhores da maneira que vocês deveriam ser olhados, com orgulho, com respeito. Muito obrigado, filho. É interessante, você tem razão no aspecto de que as pessoas são críticas em relação ao nosso nacionalismo, né? Combatem que no Brasil haja um sentimento nacional forte, mas se deleitam e adoram com o nacionalismo de outros países, principalmente dos Estados Unidos, né? Com relação à percepção da sociedade em relação a nós, as pesquisas de opinião, elas indicam, sempre colocam as Forças Armadas em primeiro lugar nos índices de credibilidade entre todas as instituições nacionais. Sempre num patamar de 70%, normalmente em segundo lugar vem a igreja, 62% por aí. Então, de uma maneira geral, a percepção que a sociedade tem da gente, ela é extremamente favorável em razão daquelas missões subsidiárias. Nós estamos presentes em todos os pontos do território e apoiando a população. Alguns setores específicos têm uma visão estigmatizada e às vezes preconceituosa em relação a nós, e nós atribuímos isso à falta de informação. Falta de informação. Não é? Eu vejo, por exemplo, eu vi reportagem, achei muito interessante isso, uma reportagem sobre colégios militares. Nós temos 13 colégios militares, mas existe no Brasil mais de 60 colégios militares, porque muitas polícias possuem colégios militares. E sempre o desempenho dos alunos dos colégios militares é elevadíssimo. Né? Por quê? Por uma razão simples, chamada disciplina. Disciplina.
A disciplina, ela torna a vida confortável, ela estabelece claramente os limites do comportamento, e dentro desses limites você é absolutamente livre. E eu achei curioso a discussão, porque eu vi uma educadora dizendo que a disciplina restringia a liberdade e a criatividade. Então vejam que é uma ideia absolutamente preconcebida, né, distorcida, de alguém que não conhece. Ela não conhece uma música do Renato Russo que diz disciplina é liberdade. Né? Então, essa visão que você apontou, ela realmente existe, de certa forma até estatisticamente possa se entender que eventualmente haja, mas é restrita. Mas infelizmente existe, alguém sempre há. Obrigado, filho. Vamos agora à última pergunta e passar para as considerações finais da mesa. Me desculpa a insistência aí, tá? É porque é dentro do assunto que ele pediu, e aí eu fiquei querendo fazer essa pergunta e quero fazer. Obrigado. Então é o seguinte, general. Recentemente teve algumas manifestações públicas, inclusive uma no Planalto, né, de representante de sindicatos, no caso da CONTAG, e também já tiveram outras manifestações de ex-presidente e também de pessoas ligadas a movimentos sociais, né, como o MST, de certa forma, instigando a uma violência, a prática de violência e a prática de, eu não sei assim, de guerrilha, enfim, uma prática de guerra, né, chamando e usando até essa palavra de guerra, né. Então, assim, eu, por exemplo, como cidadão, eu fico preocupado com essas coisas acontecendo, né? Ainda mais quando acontece no Palácio do Planalto e a presidente está do lado e nada acontece com o cidadão, a não ser o que foi feito com ele depois na CPI que teve lá no Congresso, lá na Câmara. Enfim, o que nós podemos... um cidadão comum, né? O que ele pode esperar assim de noção de defesa, de segurança? O que o Exército, quando presencia um fato desse acontecendo, né? O que vocês podem opinar e falar para a gente aqui agora? Muito obrigado. Realmente isso é algo que aflige a sociedade de uma maneira geral, né? É lamentável que haja esse tipo de manifestação. Elas, a rigor, até infringem a lei, vamos dizer assim, nos preocupam, nós acompanhamos, mas isso, em situação de normalidade, isso é um problema de segurança pública. Então, eventualmente, poderemos ser chamados a intervir no caso de colapso da segurança pública, uma intervenção federal, coisas desse tipo. Há um outro aspecto interessante, que as mídias sociais, a internet, as mídias sociais, elas proporcionam muita informação, como também proporcionam muita desinformação. Agora houve um episódio que exemplifica muito bem isso. 11 ônibus de bolivianos entraram no país para vir participar das manifestações, enfim. Nós ficamos alarmados com aquilo, fomos verificar. Na verdade, eram 3 ônibus de bolivianos que vieram para Goiânia participar de um evento da área imobiliária. Não é? E é interessante que essas coisas, é feita uma montagem, a maneira como é apresentada, e as pessoas agregam depoimentos e às vezes fotografias. Teve um caso recente também, fizeram uma montagem de conversações da presidente Dilma e do presidente Putin. Eu estou vendo uma camisa do Grêmio aqui, mas que lamentável, rapaz. Poxa vida. Eu sou colorado. O presidente Dilma e o presidente Putin numa negociação para que a Rússia estabelecesse uma base no Brasil com 20 mil homens, né, comandados por um general russo. Até eu, quando vi aquilo, fiquei com o cabelo em pé. Aí muitos amigos, enfim, nos questionaram, olha só e tal. Fomos ver, não é nada daquilo, era montagem.
e tem acontecido com muita intensidade. A gente sente até que há alguma intenção em atrair as Forças Armadas para nos tirar do equilíbrio, vamos dizer assim. Porque nós temos procurado, eu esqueci de agregar isso na pergunta do professor, manter uma situação, e daí vem a nossa legitimidade, de absoluta isenção e equidistância em relação a todos os atores que se movimentam no cenário atual. Então, a gente sente que esse tipo de coisa, às vezes, é para nos atrair para um lado ou para o outro. Muito obrigado. Passamos agora para as considerações finais da mesa e depois daremos o encerramento ao evento. Eu tive a aventura, durante a minha carreira militar, de servir algumas vezes na Academia Militar. Lá na parte de formação militar do cadete, o professor é chamado de instrutor. E numa dessas ocasiões, eu era capitão, e tive a grande alegria de comandar uma companhia de cadetes, eram 126 cadetes do 4º ano, o último ano, da arma de infantaria, onde estava o atual comandante do Exército como cadete. Aqui é a ex-cadete dessa turma, que vejo e me emociono em ver. Nesse ambiente universitário, e os professores vão de entender o que eu vou dizer, eu creio que a maior aventura de um professor é constatar que seus ex-alunos avançaram tanto nas suas vidas profissionais que ultrapassaram o professor. Então, quando eu vejo o general Vilas Boas, o cadete Vilas Boas, se desempenhar no comando do Exército, da forma pela qual vem se desempenhando, e vejo o apoio que os seus companheiros de turmas, companheiros de academia militar, dão a ele um apoio moral, de estímulo. E quando assisto aqui, numa palestra, uma espécie de síntese da atuação do general Vilas Boas no comando do Exército, me sinto absolutamente realizado. Me perdoe, Vilas Boas, este menino me ultrapassou em muito. E fico muito feliz por isso. Obrigado. As minhas palavras serão apenas para cumprimentar o general Vilas Boas pela excelência da sua palestra, que foi muito elucidativa e, sobretudo, por ter respondido as perguntas que foram formuladas pelos alunos, que também foram muito bem feitas e que estão em sintonia com a história do Brasil e com o momento difícil que nós todos estamos vivendo. E eu gostaria apenas de dizer ao aluno que é filho de militares que, lamentavelmente, ainda há, sim, um preconceito contra as Forças Armadas, mas que isso vai ser superado com o tempo. Eu tenho certeza que a geração dos senhores, são os jovens desse país, já não se preocuparão com a história. A história é importante, o passado não pode ser esquecido, mas uma nação, não é? Para poder crescer e progredir, tem que olhar para o futuro. E os senhores são o futuro. Então, eu tenho certeza que, daqui a alguns anos, esse tipo de pergunta não vai mais caber no nosso contexto social, porque isso não vai existir mais. Obrigado, doutor. General Matos, por gentileza. Eu, há 5 anos atrás, tive a honra de entregar o Comando Militar da Amazônia, eu era o comandante, para o general Vilas Boas. E há 5 anos eu também estava presente no alto comando que o promoveu a 4 estrelas. E como já o Cardoso, que fez essa referência ao seu aluno, eu tive a oportunidade, na ESAO, na nossa escola de aperfeiçoamento, como um mestrado na vida civil, de ser instrutor também
do General Vilas Boas. E como já o Cardoso, fico igualmente feliz de ver o desempenho daquele aluno e depois daquele comandante que eu passei o comando lá na Amazônia e hoje chegar ao comando do Exército. E fico muito feliz que eu tenho certeza que o Exército está muito bem entregue na mão do VB. Muito obrigado. Doutor João. Professor João Herculino, primeiro eu queria agradecer. Vocês não levam em consideração o que foi dito, porque são todos amigos, amigos de vida toda, tem mais outros aqui, enfim. E, então, realmente, pouco pertinentes essas observações aqui. Eu quero agradecer a minha equipe de apoio, que aqui está, me auxiliaram na montagem da palestra, na elaboração das ideias. E eu queria, professor João Herculino, lhe agradecer imensamente, porque quando eu falei que nós precisamos recuperar um sentido de projeto nacional, o caminho é este. O caminho é esse. De discutirmos abertamente as questões, de nos conhecermos e irmos interagindo no sentido que haja uma grande convergência. Há um educador americano, Skinner, que diz que educação é o que fica depois do que o aluno esquece o que lhe foi ensinado. E esse é o papel cumprido pelo educador, vai muito além do conhecimento técnico que ele transmite, mas a essência está nas mensagens que estão contidas, né, nessa interação que ele tem com os seus alunos. Então, parabéns ao corpo docente desta casa, ao senhor. Conheço esta casa pelos olhos de 2 alunos, né, que foram minhas filhas, e sei que aqui se praticam esses valores. E aos alunos, o Orlando Vilas Boas dizia, e ele não é meu parente, ele dizia que numa aldeia indígena, o adulto é o dono da aldeia, o velho, nós da mesa somos, com exceção da doutora. O velho é o dono da história e o jovem é o dono do mundo. Vocês são os donos do mundo, vocês são os donos do Brasil. Façam o país que vocês desejam, vocês idealizam e vocês merecem. Professor, muito obrigado. Uma noite inesquecível para mim. Obrigado. Agradecemos a presença de todos e queremos cumprimentar os membros do Exército pelo esse dia tão especial, que é o 19 de abril, o Dia do Exército, a pessoa do General Vilas Boas. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Obrigado.